Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós estamos situados na seção que pode muito bem ser intitulada de Aviso contra o Adultério. Esta seção compreende todo o capítulo 5º, o qual é composto de 23 versículos. Hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 5º, versículo 20, o qual diz assim para nós: E por que te perderias, meu filho, com a estranha? E abraçarias o seio de uma estrangeira? É o questionamento que o pai amoroso, é um grito de amor, que o pai amoroso faz ao seu filho. Nós podemos ver aqui como um clamor de Deus ao nosso coração, ao coração humano. Deus que amorosamente se dirige ao coração humano. Depois de exaltar a alegria do amor fiel, lá nos 2 versículos anteriores, o 18 e o 19, o texto agora se volta ao perigo que ronda esse dom. De fato, esse perigo já tinha sido mostrado nos versículos anteriores ao 18. Versículos que, se nós percebermos, desde lá, do versículo 3º até o 17. E aqui ele retoma para falar sobre esse perigo. O perigo que ronda o coração humano. O texto se volta, portanto, ao perigo da traição do coração à fidelidade. Traição feita de que modo? Traição guiada por desejos desordenados. Por que te perderias, meu filho, com a estranha e abraçarias o seio de uma estrangeira? Percebamos que, como eu já falei em outras ocasiões, de forma até repetitiva, que o adultério na Sagrada Escritura tanto simboliza o próprio ato do adultério, onde um homem trai a sua esposa, onde uma mulher trai o seu esposo, como também o perigo da infidelidade espiritual, a idolatria. Portanto, aqui, a estranha e a estrangeira, principalmente na literatura sapiencial, literatura da qual o livro dos Provérbios faz parte, a imagem da estranha e da estrangeira representa uma forma de idolatria. Mas que forma de idolatria, Fabiano? O culto aos próprios desejos, o esquecimento da lei de Deus, da Torá, e a quebra da aliança. Toda idolatria implica nisso. Quando nós, por exemplo, fazemos o culto aos próprios desejos, nós estamos, de certo modo, criando o nosso próprio ídolo, um Deus à nossa imagem e semelhança. Esses dias eu via em um vídeo do YouTube uma pessoa que dizia o seguinte: observemos o pensamento pervertido dessa pessoa. Ela dizia assim: se eu não for para o céu, quem vai estar perdendo é Deus, a pessoa maravilhosa que eu sou. Enfim, ela começa a fazer um elogio próprio
elencando suas pretensas qualidades e dizendo que é Deus que está perdendo. E, como se não bastasse, essa pessoa diz o seguinte: eu creio em Deus, mas não no Deus na Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é mais ou menos isso que essa pessoa diz. Eu não estou aqui, obviamente, produzindo literalmente a fala da pessoa. Mas a ideia é essa. O Deus da Bíblia é um Deus proibitivo, é um Deus carrasco, enfim. Essas acusações que nós vemos constantemente serem dirigidas contra o cristianismo e contra, obviamente, contra o Deus cristão. E essa pessoa concluía dizendo que, em relação a esse Deus, ela preferiria ir para o inferno seria muito mais divertido, muito mais alegre, do que ir para o céu, na presença desse Deus. No final das contas, se nós observarmos, é o grande projeto da modernidade que está sendo levado em curso. Fazer com que as pessoas não transformem seus corações, não mudem a sua vida, o seu pensamento, de acordo com o Evangelho. Mas é uma tentativa de adaptar o Evangelho aos seus desejos. É isto que significa perder-se com a estranha, abraçar os seios da estrangeira. É tentar fazer com que, na verdade, Deus, a religião cristã, se adeque aos meus desejos, aos meus caprichos, à minha vontade. Não há uma mudança em mim, mas a mudança que tem que haver é no próprio cristianismo, é no próprio Deus. Entregar-se aos desejos desordenados e, desse modo, encontrar uma legitimação, sim, uma legitimação à entrega, a autoentrega a esses desejos. Ou seja, é escravizar-se, ser escravo do próprio desejo, não viver a verdadeira liberdade e, deste modo, criar uma imagem de um Deus que não existe, porque o Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo, de fato não é um Deus que está concorde com esse tipo de atitude, de pensamento, mas é criar a imagem de um Deus que, no final das contas, nada mais é do que o seu ego inflado que não quer curvar-se, que não quer ser transformado. Cuidemos, meus irmãos, porque muitas vezes nós podemos, ainda que sejamos homens e mulheres de fé, pessoas de igreja, nós podemos, no final das contas, ainda que de forma não perceptível, nos identificarmos com o pensamento dessa pessoa que não é o pensamento único, não é só essa pessoa que tem esse tipo de pensamento. Inclusive, muitas pessoas que estão dentro da igreja têm esse tipo de pensamento. Eu me recordei quando eu me deparei com, lembrando-se do fato de que a estranha, a estrangeira nas Sagradas Escrituras, especialmente na literatura sapiencial, é identificada com todo e qualquer desvio ao culto, à obediência, à entrega, à fidelidade ao verdadeiro Deus, ou seja, no sentido contrário, tá? Perverter-se, então, prestar culto aos próprios desejos, esquecer-se da lei de Deus, quebrar a aliança. Eu me recordei de uma história que o professor Scott Hahn conta em seu livro Razões para Crer. Lembremos-nos, Scott Hahn é um ex-pastor presbiteriano que se converteu ao catolicismo justamente na sua busca por respostas à fé verdadeira. Ele conta no seu livro uma pequena história. Ele diz o seguinte:
Certa vez em sala de aula, enquanto eu estava ensinando sobre as 5 vias de Santo Tomás, um jovem rapaz chamado John levantou a mão e disse: "Sabe o que eu acho, professor Han?" E quase não fez uma pausa antes de dizer: "Eu acho que, se Deus não existisse, nós teríamos que inventá-lo de qualquer maneira, e nós o fizemos." O que o Senhor diz sobre isso? Ou seja, esse jovem, de forma provocativa, estava questionando o professor, enquanto estava dando aula, o professor Scott Hahn, e na sua pergunta ele já trazia em si a ideia de que Deus não existe, Deus é uma invenção humana, fomos nós que inventamos Deus. Scott Hahn continua narrando a história. Era uma pergunta difícil. Afinal, o que podemos dizer às pessoas que desconsideram nossa ideia de Deus e o veem como uma mera fantasia agradável? De repente, então, me lembrei daquela passagem da carta de São Paulo aos Romanos e eu sabia como responder. A passagem a qual ele se refere aqui é Romanos capítulo 1, versículos de 28 a 30. Ele dizia: "Você entende?" E Scott Hahn respondeu: "Você entende o que eu digo, John? Eu digo, se Deus existisse, nós teríamos que inventar de qualquer maneira o ateísmo. E nós o fizemos." Ele inverteu a lógica. Não foi Deus que foi inventado pelo homem. Não é Deus que não existe e foi inventado pelo ser humano. No final das contas, Deus existe e foi o ser humano que inventou o ateísmo, ou seja, a negação da existência de Deus. John fez uma cara de espanto, estava surpreso. Mas Scott Hahn continuou, a resposta dele não parou aí. John, continuei, eu não sei como você é, mas sei como eu sou. E sei também como que Deus é, ao menos o Deus em quem acredito. Como ele é infinito e onisciente, tanto que sabe tudo sobre mim. Como ele é inteiramente bom e perfeitamente certo, perfeitamente santo. E me manda ser também perfeitamente santo. Uma vez que ele é onisciente, ele sabe exatamente quando eu não sou muito santo ou bom e ele me julga baseado no que ele sabe de mim. E ele é imutável também, ou seja, ele nunca vai mudar. E será sempre da maneira que é agora. Então sempre manterá os mesmos padrões e me julgará por toda palavra ociosa que disser. Agora o arremate. Scott Hahn continuou: tenho de admitir, John, que esse tipo de Deus ameaça meu estilo de existência e de vida. Se eu fosse inventar um Deus, provavelmente faria um bem mais agradável e voltado aos meus caprichos. E se não tivesse o bom senso de inventá-lo dessa forma em primeiro lugar, pelo menos inventaria um Deus que pudesse mudar a sua mente. Ou seja, um Deus que fosse mutável e não imutável. Um Deus que tivesse um pensamento hoje de um modo e amanhã de um outro. Um Deus que mudasse de acordo com as conveniências e as circunstâncias. De fato, temos de admitir, o Deus do cristianismo é um Deus muito exigente. E é um Deus que é muito exigente para o nosso bem, para a nossa salvação, para que passemos a eternidade felizes e alegres com Ele, para que o sirvamos com temor e tremor, como diz o apóstolo Paulo, com alegria de coração. É difícil criar um Deus assim, um Deus exigente, um Deus que apresenta padrões de santidade. Eu não inventaria um Deus assim. Faço minhas as palavras de Scott Hahn. Eu criaria um Deus mais fabiânico, mais de acordo com os meus defeitos. Um Deus mais complacente comigo que não exigisse nenhuma mudança da minha parte. Eu criaria um Deus assim.
Um Deus desse modo. Mas o Deus verdadeiro, o Deus que é amor, o Deus que é justiça, que é a mudança do meu coração e da minha alma para o meu bem, para a minha felicidade, para a minha eternidade ao lado dele. Então Deus me adverte, então Deus me diz: ó Fabiano, por que te perderias, meu filho, com a estranha? E abraçarias o seio de uma estrangeira? Por que te perderias com a estranha, ou seja, com os teus próprios desejos, teus próprios caprichos? Por que, Fabiano, te afastarias da minha palavra? Por que quebrarias a aliança de amor que eu fiz contigo, que eu selei contigo, que eu selei na minha igreja para que tu participes? Não faças isto, meu filho. Permanece fiel, ainda que isso te custe muito, ainda que isto te leve a renunciar a ti mesmo, ainda que isto te leve a abrir mão dos teus caprichos, mas permanece fiel, porque é isso que te livrará dos teus próprios desejos, é isso que te livrará da autodestruição, porque quando te deixas levar por tuas vontades, no final das contas, tu findas sendo prejudicial a ti mesmo. Tu te tornas um suicida, tu te destróis. Vem, filho, ser fiel à minha palavra, porque eu estou contigo para ser fiel, para que tu possas ser fiel a mim. Contemos com a fidelidade de Deus, porque é na fidelidade de Deus que se sustenta a nossa fidelidade a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.